Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Glória a Deus por esta manhã. Glória a Deus pela sua palavra, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia. Estamos aqui mais uma vez para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. A palavra de Deus hoje está no Evangelho, ou melhor, livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de número 7. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 17, versículo 7, diz assim, Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier bem algum. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Versículo 7 diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja esperança nele está. Graças a Deus. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, irmãos, que eu estou com a garganta bem complicada. Nesta manhã, Deus colocou no meu coração falar sobre confiança, confiar em Deus. Eu pergunto para você nesta manhã, neste dia, nesta segunda-feira, nesta semana, você é uma pessoa que confia em Deus? Você acredita e confia verdadeiramente no teu Deus? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em especial para Jeremias capítulo 17, versículo 7, nós temos aqui uma palavra tremenda para nossas vidas. O texto bíblico diz assim: Mas feliz é o homem, bendito é o homem, cuja esperança está no Senhor. E mais ainda, ele diz, cuja confiança está no Senhor. Nós sabemos que Deus chamou o ser humano para que ele viesse confiar em Deus. A vontade de Deus para a minha e para a sua vida é que venhamos confiar nele. Deus deseja isso. Haja visto que Deus é um Deus de relacionamento. Olhamos para o Antigo Testamento, em especial lá para o Gênesis, e percebemos que Deus colocou o homem no jardim do Éden, e Deus queria relacionamento, que o homem confiasse em Deus. Todavia, com a vinda do pecado, o pecado quebrou esta confiança. Mas Deus, mesmo assim, Deus sempre desejou que o homem viesse a confiar nele. Por isso Deus vai chamar um homem lá em Ur dos Caldeus, numa terra idólatra, pagã, e vai falar para este homem: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, que eu fartei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos Deus chamando um homem do paganismo, da idolatria, do pecado, e fazendo com que este homem confiasse em Deus, saindo da terra onde ele estava, daquela situação, daquele comodismo, daquela vida, e partindo para a vontade de Deus, precisando confiar em Deus. Assim Abraão se tornou o pai da fé. Haja visto que depois dele veio Isaac, Jacó, e todos eles, o desejo de Deus era que confiassem no Senhor. Ao ponto que os descendentes de Abraão vão se tornar uma grande nação, vão se tornar um grande povo. E este povo, se tornando em quase 3 milhões de pessoas, futuramente vão habitar lá no Egito. Posteriormente, passando 430 anos, Deus vai levantar dentre eles um homem chamado Moisés. E Moisés será usado pelo próprio Deus para retirar este povo de dentro do Egito. E mais uma vez, Deus deseja que aquele povo confie em Deus.
Que a confiança deles não esteja nos bezerros da vida, no bezerro de ouro, que a confiança daquele povo não estivesse nos deuses egípcios, mas que a confiança daquele povo de Israel estivesse totalmente em Deus. Que a confiança daquele povo estivesse no Senhor. Mas nós percebemos que nem sempre isso aconteceu. Nem sempre veio acontecer. Porque quando Deus tira aquele povo do Egito e Deus leva eles para Canaã, sendo vontade de Deus que aquele povo confiasse nele, o povo começou a desviar-se do Senhor, abandonar a presença de Deus, e começou a adorar outros deuses, como Astarote, como Deus Dagon, como os deuses dos filisteus. Começou a adorar tantos outros deuses dos cananeus, enfim, foram muitos deuses que eles adoraram, deixando a fonte de águas vivas, que é a presença do Senhor, para cavar em cisternas, para buscar Deus aonde Deus não está, para buscar deuses pagãos e deuses falsos. Todavia, então, o nosso Deus, o nosso Senhor, desejava que esse povo confiasse nele. Para isso, então, Deus alerta através do profeta Jeremias e demais outros profetas, falando que se esse povo deixasse de confiar em Deus, eles seriam levados para um cativeiro lá na Babilônia, e lá permaneceriam por 70 anos, até que se cumprisse esse período. Infelizmente, Deus avisando, porque Ele é um Deus que avisa, Ele é um Deus de amor, Deus alertando o seu povo, mesmo assim, aquele povo não confiou em Deus. E nós percebemos que esse povo teve que pagar o preço da desobediência, porque não obedeceram ao Senhor. Mas a vontade de Deus, o desejo do Senhor, era que esse povo viesse a confiar nele. Agora, a pergunta é, por que devemos confiar em Deus? Olhando para esse texto bíblico, nós temos aqui uma palavra, uma pregação expositiva, e nós percebemos o porquê dentro desse texto nós devemos confiar em Deus. As respostas e os motivos por que devemos confiar em Deus estão aqui, dentro de Jeremias capítulo 17. O primeiro motivo está no versículo 10, porque ele diz assim em Jeremias 17, 10, eu sou o Senhor. A palavra Senhor significa Adonai, dono, aquele que é o alto e elevado, aquele que tem todo o poder. O primeiro motivo pelo qual eu e você devemos confiar em Deus, assim Israel deveria confiar também, é porque o nosso Senhor é o Adonai, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder sobre o mal, o poder sobre os homens, o poder sobre toda e qualquer circunstância. O Deus que é maior do que as galáxias, que o universo, que as estrelas, que o sol, o Deus que é maior do que todo e qualquer sistema. Esse Deus é grande, Ele é soberano também. Ele faz o que quer, da maneira que quer e quando quer. Por isso esse Deus é o nosso Senhor, que merece toda a confiança, que merece toda a honra, que merece toda a glória, porque Ele sabe o que está fazendo. O nosso Deus, mesmo que nós estivermos passando por situações difíceis, mesmo eu e você passando por lutas, dificuldades, nosso Deus está no controle. Ele é o Deus que é o Adonai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é soberano na sua grandeza e na sua majestade. Segundo motivo pelo qual devemos confiar em Deus está no versículo de número 12. Diz assim que há um trono glorioso e exaltado, que é o lugar do seu santuário. Significa que o nosso Deus está no trono, Ele está no comando. Se Ele está no trono, Ele é o rei de todo o universo. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Todos os reis, governos, todas as dinastias, todos os homens estão abaixo desse governo. Se Deus decidir fazer, Ele faz. Se Deus decidir abater, Ele abate. Se Deus decidir levantar, Ele levanta. Nabucodonosor, Senaqueribe e tantos outros reis ímpios, perversos, todos eles estavam debaixo do domínio de Deus, porque Deus tem o controle. Isaías ficou preocupado. Por quê? Porque o rei da nação chamado Uzias, que já governava 55 anos, saiu do governo. Então a nação se desesperou. E agora? Ficaremos sem governo? Ficaremos sem um homem
e caráter para administrar a nossa nação. Mas nós percebemos que, quando ele entra no templo com esta preocupação no coração, a Bíblia diz que ele tem uma visão onde Deus estava no trono, Isaías capítulo 6, um alto e sublime trono. E ali Deus já traz uma mensagem naquela visão para ele. Por quê? Deus estava dizendo: o homem saiu do trono, mas Deus permanece no trono. O homem falho, humano, pecador, saiu, mas aquele que é santo, que não erra, que não muda, está no comando. O homem que tem todos os defeitos, ele deixou de viver, mas o Deus que é santo e poderoso, ele vai viver eternamente. O homem Uzias reinou 55 anos, mas o Deus do alto e sublime trono reinará e reina eternamente. Se há motivo, irmãos, de você se alegrar nesta manhã, glorifica o teu Deus, porque o nosso Deus não dura 4 anos, o nosso Deus não governa por 8 anos, o nosso Deus não governa por 16 nem por 20 anos, o nosso Deus governa de eternidade e eternidade. Ele é Deus. Passou por impérios, passou por governos, passou por dinastias. Eu e você nem existia, e eu e você nem vamos existir talvez aqui nesta terra futuramente, e o nosso Deus continuará sendo Deus, sendo governo, sendo poderoso, sendo santo, sendo aquele cheio de honra, cheio de glória. Por isso os serafins olharam para ele e disseram assim: toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse Deus merece honra, glória, louvor e adoração. Por quê? Porque o texto bíblico aqui está dizendo, Jeremias 17:12, há um trono glorioso. É o Deus que tem o comando. É o Deus que não perde o controle de nada. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua casa. Deus tem o governo. Deus tem o melhor. Ele sabe de todas as coisas no seu tempo, da sua maneira. Pastor, por que devemos confiar em Deus? Primeiro motivo está no versículo 10, ele é Senhor, ele é Adonai. Segundo motivo está no versículo 12, há um trono glorioso no qual ele está. E o terceiro motivo está no versículo 13, que diz assim, o Senhor é a esperança. Meus irmãos, qual é a tua esperança? A tua esperança está no governo da direita? A tua esperança está no governo da esquerda? A minha esperança não está na esquerda nem na direita. A minha esperança está no Deus Todo-Poderoso que tem o controle de todas as coisas. Essa palavra aqui, irmãos, esperança, tem algo tremendo. Essa palavra aqui na língua hebraica, ela é kev, que quer dizer corda esticada ao máximo. Traz uma ideia de uma corda que foi lançada para alguém que está numa cova, que está no buraco. E essa corda está sendo puxada, mas ela está no seu limite. E a única corda, é a única coisa que nos sustenta. Eu pergunto para você, se você estivesse abaixo dos seus pés um abismo, abaixo dos seus pés estivesse um grande abismo, um grande buraco, que você olhasse e dissesse assim, meu Deus, se eu cair aqui eu estou morto. Se eu cair não tenho mais solução. Se eu cair não tem mais o que fazer. Eu pergunto, qual seria o nome dessa corda que te sustenta? Qual é o nome da corda que tem te sustentado até os dias de hoje e não deixou você cair? Qual é o nome da corda que por causa dela você ainda não desistiu? Qual é o nome da corda que por causa dela você não abandonou tudo? O nome dessa corda é Jesus, a nossa esperança. É Ele, irmãos, que vai nos sustentar até o fim. É nele que nós precisamos nos segurar. É Ele que nos livrará de cair no abismo. É Ele que nos livrará das mãos do inimigo. É Ele que tem nos sustentado. Porque se fosse pela nossa força, méritos, pelas nossas habilidades, talvez nós não estaríamos aqui. Mas nós estamos agarrados, nós estamos segurando nesta corda chamada esperança que é Jesus. Porque a esperança do mundo está nos homens. A esperança dos homens está nas circunstâncias, nos governos e assim por diante. Mas a nossa esperança, ela está em Cristo, ela está em Deus, ela está no Senhor, ela está na palavra de Deus. É de lá que vem a nossa esperança. Qual é a tua esperança? Será que você já perdeu a fé em Deus? Será que você está esperando tanto no homem que já deixou de confiar em Deus? Será que o nosso Deus deixou de ser Deus? Meu irmão, fica tranquilo, o nosso Deus está no controle. Ele é Senhor, Ele é Adonai.
E Ele é, acima de tudo, a esperança. Ele é a fonte de água viva. Ele é o pão da vida, é o nosso sustento, Ele é a nossa provisão. Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas, absoluto. Amém? Ele é a nossa esperança. Há por aí um dizer que diz assim, que a esperança é a última que morre. Mas o nosso Senhor não morre. Por quê? Porque Ele já morreu lá na cruz do Calvário, mas ressuscitou e está vivo para tudo sempre. É por isso que eu sinto a graça, a presença dEle. É por isso que nós sentimos esta gloriosa presença. Esta manhã, recapitulando para você, Jeremias capítulo 17 diz que bendito e feliz é o homem que confia no Senhor. Mas por que devo confiar no Senhor? Porque versículo 10 está dizendo, eu sou o Senhor. Ele é o Adonai, Ele é o poderoso que tem o controle. Versículo 12 ele está dizendo que Ele está no trono, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Versículo 13 está dizendo que Ele é a esperança. Agora, o que acontece quando nós confiamos em Deus? Versículo 14 diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Se a cura vier de Deus, verdadeiramente, você será curado. Porque Deus é aquele que tem a cura. Deus é aquele que tem a solução. A Bíblia diz lá para nós, irmãos, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Jeová Rafá, o Deus da cura. O Deus que quer curar, o Deus que quer transformar. Porque Deus tem curado tantas pessoas, Deus tem feito tantos milagres. Nesta pandemia que passou, muita gente olhou só para aqueles que morreram, só para aqueles que faleceram, e esqueceram-se de olhar para aqueles que foram curados. E até mesmo você que está aí me vendo agora, você só está aqui porque Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus do milagre. Alguém que diz assim, ah pastor, mas inventaram uma vacina aí, tá? Quem é o Deus que dá sabedoria para os homens? Quem é o Deus que permite a cura? Quem é o Deus que permite a vida? A tua vida só está agora, aqui nesta terra, por causa de Deus, por causa dEle. Se não for Ele, você não estaria aqui. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele cura com propósito. Deus cura você para que você permaneça nesta terra, simplesmente para a glória dEle. Porque se não for para a glória dEle, não tem motivo de você ficar aqui. Por quê? Deus vai deixar aqui para você ficar prosperando, ganhando dinheiro, para você se afastar dEle, para você não dar nem atenção para Ele? Não. Se for para você se afastar de Deus, Deus não vai curar. Se for para você se afastar do Deus Todo-Poderoso, nunca estiver na presença dEle, por que te curar? Deus só cura com propósito. Deus fez muitas curas lá no Antigo Testamento, também em especial lá no Novo, mas essas curas também lá no Novo Testamento eram para glorificar o nome do Senhor. Haja visto que a enfermidade na vida de Lázaro, o próprio Deus diz, essa enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade é para a vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus sabe o que faz, mas todavia Ele é o Deus da cura. E se você confiar nesta manhã, Deus tem cura para você. Deus tem bênção para a sua vida. Por que deve confiar nele? Versículo do número 14 diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Além de Deus curar, Deus é o Deus da salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. E Ele deseja te salvar. O nosso Deus deseja salvar. E isso é um dos maiores milagres que Deus pode fazer para a sua vida. Porque ainda que Deus curasse teu corpo, se Ele não salvasse a tua alma, você poderia ir mesmo curado para a perdição ou para o inferno. Por isso Jesus vai dizer assim, que é melhor ser salvo, entrar na eternidade sem um olho ou sem uma mão, do que perder a salvação, do que perder tudo. Isso demonstra, meu irmão, que é muito melhor a salvação do que a cura. Quantas pessoas foram curadas, mas talvez ao final da sua vida perderam a salvação. A cura é bênção e Deus quer curar hoje. Eu creio, através dessa palavra, Deus pode, Ele tem todo o poder para curar. Mas acima de tudo, Deus quer salvar a sua alma. Deus quer salvar a sua vida. Quando nós olhamos para a pandemia que passou,
Eu acredito que quando Deus permite a morte, vejam bem, Deus salva através da morte e Deus salva da morte também. Como assim? Através da morte, Deus salva aqueles que estão preparados para a morte, que já estão salvos. Mas, todavia, também, Deus, Ele evita a morte de alguém, ou salva da morte, quando essa pessoa não está preparada. É por isso que Deus dá tanto livramento, é por isso que Deus guarda tanto a vida das pessoas, porque Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. É Deus dizendo, eu quero livrar aqui, eu quero livrar ali. Deus livrando da morte. É claro que não é todos. Por quê? Porque tem gente que opta por escolha e dizer assim, não, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber da palavra. Então Deus deixa. A Bíblia diz assim, quer se sujar, suje mais ainda. Quer fazer a tua vontade, faça, ande segundo o teu coração. Mas quando Deus sempre, irmãos, está insistindo para salvar essa pessoa. Por isso que você olha na Bíblia, eu poderia perder um tempão aqui explicando para você, mas você olha para a Bíblia lá em Atos capítulo 12, você vai ver dois discípulos amados de Jesus. Um era Pedro e outro era Tiago. Os dois foram presos. Os dois eram discípulos de Jesus. Os dois andavam com Jesus. Os dois amados de Jesus. Um foi morto à espada e o outro foi livre da prisão. Deus salvou Tiago através da morte, mas Deus livrou Pedro da morte. Por quê? Porque Pedro era um homem que ainda não estava preparado. Haja visto que Jesus falou para ele, quando você se converter, vai e confirma aos teus irmãos. Além de Pedro não estar convertido verdadeiramente, isso é demonstrado na Bíblia, porque Paulo lá no capítulo 15 de Atos, vai repreender Pedro, porque Pedro ainda queria viver uma vida dupla. Mais do que isso ainda, Deus tinha planos na vida de Pedro. Há um projeto e uma promessa que estava na vida dele, que quando ele fosse velho, ele seria carregado pela sua mão. Então Jesus falou que ele iria ficar velho, e não teria então como ele morrer ali juntamente com Tiago, porque havia uma palavra especial para ele. Deus tem palavras, Deus tem propósitos especiais na vida de cada um. Tem pessoas que Deus precisa dela nesta terra por muito tempo. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que a obra dele seja feita. Se Deus tem planos contigo nesta terra, e através de você, em você, pode ter certeza que você vai viver bastante tempo aqui. E Deus salvou Pedro, e Deus curou. Meus irmãos, mas resumindo, Deus tem salvação para nós. Deus quer salvar. É por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer na morte dos seus santos. Quem está preparado, Deus leva. Quem não está preparado, Deus vai dando um tempo. Deus vai dando livramento. Por isso que vaso ruim não quebra. Não quebra por quê? Porque se quebrar, vai para onde a sua alma? E os bons, por que Deus leva? Leva porque estão preparados. Agora, o que fazermos? O que acontece melhor quando nós confiamos em Deus? Versículo 14, Deus cura. Versículo 15, 14 também, Deus salva. Salva porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que esse Deus é um Deus de amor. Sendo Ele um Deus de amor, Ele deseja salvar. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, que esse Deus, irmãos, quer salvar todos os homens. É desejo de Deus que todos os homens venham se salvar. 2 Pedro 3 e 9, Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. A Bíblia diz em Romanos 8 e 1, portanto agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Ou seja, quando Deus salva, não tem mais condenação. Deus deseja salvar. Cristo veio a esta terra só para nos salvar. Deus quer salvar a tua casa. Jesus quer salvar a tua família. Jesus quer salvar o teu marido. Jesus quer salvar o teu filho. Jesus quer salvar a tua esposa, o teu irmão, a tua irmã. Jesus quer salvar a tua tia, o teu tio. Jesus quer salvar o porteiro do condomínio. Jesus quer salvar a professora. Jesus quer salvar aquele taxista, aquele Uber.
Jesus quer salvar aquele pedreiro, aquele servente. Jesus quer salvar aquele vizinho. Jesus quer salvar aquele amigo seu que você conversa todo dia. Aquele homem do grupo do WhatsApp, aquela mulher do grupo. Jesus quer salvar aquele parente que muitas vezes discute com você acerca de religião, que não dá atenção. Jesus quer salvar ele. Jesus quer salvar ela. Então pregue para ele, pregue para ela. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você prega e Deus faz a obra. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, versículo aqui do número 10 diz assim: Ele é o Senhor e aquele que sonda o coração e examina as mentes, para recompensar a cada um conforme a sua conduta. Por que devemos confiar em Deus? Versículo 10: Porque Ele é aquele que recompensa a cada um conforme a sua conduta. Deus tem galardão para aqueles que bem fazem por Ele e para a obra dEle. Tem recompensa para você. Haverá recompensa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: Serem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra, irmãos, do Senhor não é feita em vão. Sabendo que a obra de Deus, tudo aquilo que você faz não é vão no Senhor. Deus é aquele que recompensa seus filhos, que tem recompensa para nós. Deus deseja nos recompensar. Então, por que devemos confiar em Deus? Porque Deus é o Deus que cura, porque Deus é o Deus que salva. Está aqui no texto, capítulo 17. Leia o capítulo 17 inteiro de Jeremias e você vai ver. Deus é aquele que é a recompensa. E o que acontece quando nós confiamos em Deus? Versículo de número 8 diz assim: Aquele que confia em Deus será como uma árvore plantada junto às águas. Árvore plantada junto às águas. Primeiro, árvore na Bíblia é uma simbologia, uma tipologia do homem. Sempre você vai encontrar versículos na Bíblia falando que o homem é comparado como árvore. Como assim? Salmo 1. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros. O homem será como uma palmeira verde, como uma oliveira verde. Enfim, há muitas tipologias que o homem é comparado como árvore. E aqui diz assim, ó, versículo 8, será como uma árvore plantada junto às águas. Semana passada ainda ouvi uma árvore plantada junto às águas. Ela fica bem verdinha. E aqui águas representam a presença do Espírito Santo. O homem que está próximo de Deus, que confia nele, ele depende, assim como uma árvore depende daquela água que está ali ao seu lado. Primeiro, que o Espírito Santo sempre estará ao seu lado, sustentando, trazendo vida, trazendo força, trazendo graça para aquela pessoa. Quem confia em Deus tem a presença constante do Espírito Santo. Sempre está junto com Ele todos os dias até a consumação dos séculos. Quem confia em Deus, nunca faltará a presença de Deus ao seu lado. E o texto bíblico ainda diz assim: que estende as suas raízes para o ribeiro. Por que, meu irmão? Porque quem confia em Deus tem raízes. Quem confia em Deus, as suas raízes crescem primeiro, para depois dar fruto para cima. Raiz é aquilo que está por baixo, que ninguém vê. Então quem confia em Deus, quem olha para Ele não dá nada, mas a confiança dele está no Senhor. A confiança dele não é vista muitas vezes, mas ela cresce para baixo. O que significa isso? Cresce no oculto, abaixo da terra. Ninguém está vendo a raiz crescer, mas ela está crescendo. Mas Deus está vendo. Deus sabe. Deus sabe do preço que você paga. Deus sabe das orações que você faz. Deus sabe das renúncias que você tem. E você vai crescendo. Você vai criando raízes. Por quê? Porque quando vier o vento, quando vier a luta, quando vier o problema, você está firmado, você não desiste, você não é arrancado fácil. Isso nem será arrancado. Por mais luta que venha, você não será arrancado, porque você tem raiz. Quem confia em Deus tem raiz. É por isso que quem não confia, qualquer luta tira ele da igreja. Qualquer ventinho tira ele da presença do Senhor. Porque não tem confiança. Ah, eu não vou mais na igreja porque falaram de mim. Ah, eu não vou mais na igreja porque não me cumprimentou com a paz do Senhor. Ah, eu não vou mais na igreja porque não me deram atenção. Meu irmão, tenha raiz, por favor. Crie raiz e deixa a raiz crescer. Deixa a raiz
a raiz encostar e estar na presença do Espírito Santo. Seja sustentado por Ele, seja fortalecido por Ele. Porque quem tem raiz não desiste fácil, não abandona fácil. Amém? Não vira as costas, não deixa, mas permanece firme. O texto ainda diz assim, que estende as suas raízes. E raízes aqui é fortalecimento para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque toda árvore passa por calor, passa por seca, passa por crise. Mas se está junto às águas, se está na presença do Senhor, pode ter certeza, irmãos, que vai sobreviver, vai passar. E o calor aqui é as lutas, mas graças a Deus que o Espírito Santo ajuda você a passar pelas suas lutas. O Espírito Santo ajuda você a enfrentar esse problema que você está passando. O Espírito Santo ajuda você a enfrentar, irmãos, essa circunstância terrível que você passa na tua casa, na tua família, com a tua saúde, com as tuas família, com os teus bens. E ainda o texto diz aqui, não temerá quando chegar o calor. Pode vir crise, pode vir luta, mas nós não vamos temer em nome de Jesus, porque nós estamos firmados, nós estamos plantados na presença do Senhor. Nós temos raízes. A igreja do Deus vivo tem raiz. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. O texto ainda diz assim, versículo número 8. Não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Folhas verdes representam vida. E vida é avivamento. Meu irmão, por mais que tenha luta, problema, Deus está prometendo, tem avivamento. As folhas ficarão verdes. Haverá vida. Vida com abundância para você. Vida com abundância para aquele que confia no Senhor. Vida com abundância para aquele que está confiando em Deus. O texto que lemos aqui em Jeremias 17, versículo 7, diz assim, bendito é o homem, é o ser humano que confia no Senhor. E no versículo de número 8 está dizendo, porque não temerá quando chegar o calor e as suas folhas estarão sempre verdes. Verde é vida, avivamento. Deus tem avivamento para a tua casa, para a tua família, eu creio em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, deixa aí seu comentário, irmão. Mais ainda, o texto diz assim, não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quem é a árvore de Deus, está plantada na presença do Senhor, que confia nele, não vai deixar de dar fruto. Ainda que o texto está dizendo, ainda que chegue o calor, ainda que chegue a crise, ainda que venha o ano da seca, você não deixará de dar fruto. O texto está dizendo aqui, que no ano da seca, eles não está falando que não haverá ano da seca, haverá ano de seca, mas ele está dizendo que você não deixará de dar fruto. Deus vai continuar lhe usando para a glória dele. Você continuará sendo uma bênção para a glória do Senhor. Você será uma pessoa abençoada para a glória de Deus. A presença de Deus continuará na sua vida. E os frutos continuarão a ser exalados da tua vida, produzidos por você, através da tua vida para a glória de Deus. Então creia, confia, não desista, não pare, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que venha o ano da seca, você continuará dando frutos para o Senhor. Amém? Agora, por que muitos caem? E por que muitos não confiam em Deus? O porquê? Irmãos, a resposta está no versículo 5, diz assim, maldito o homem que confia nos homens. Sabe por que tem muita gente que tropeça e cai? Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim, maldito é o homem que confia no homem e na força da humanidade mortal. Por que muitos caem? Por que muitos não são como árvores plantadas junto a ribeiros, que dão seu fruto no ano da seca? Por que confiam só na força do seu braço? Confiam nos homens. E nós precisamos confiar em Deus. É por isso que Israel caiu. Porque Israel estava confiando muito no homem. E nós precisamos confiar no Senhor da nação. Nós precisamos confiar no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
Todo-Poderoso, essa palavra é profética para a sua vida nesta manhã. Eu não sabia nem o que pregar. Eu cheguei em casa e eu falando com Deus, Senhor, o que eu vou pregar na live? O que eu vou pregar? E Deus me levou essa palavra aqui. Eu sei que ela é profética para a tua vida nesta manhã. Essa palavra que vem direto do céu. Essa palavra vem direto do trono para mim e para a tua vida. Eu preciso que você leia, se atente nessa palavra, examine esse texto e veja. Tem essa pergunta na sua mente: por que devo confiar em Deus? E veja dentro desse texto os motivos. Veja também o que acontece com quem não confia. Quem não confia, versículo 5, diz assim que está confiando nos homens. Ainda no versículo 11, olha aqui que o texto diz: o homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final eles se revelarão tolo. O que Deus está falando? Está falando que tem muita gente que deixa de confiar em Deus para confiar no dinheiro, para confiar nos recursos do banco, para confiar nas riquezas. E daí o que acontece? Aí o que acontece quando chegar no final da sua vida? O dinheiro não vai adiantar. O dinheiro não compra salvação. O dinheiro não compra nome escrito no livro da vida. O dinheiro não compra um lugarzinho no céu. O dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar a melhor casa na terra. O dinheiro pode comprar até amigos e amizades. Tem gente que compra até relacionamento com dinheiro. Mas dinheiro não compra salvação. Dinheiro não dá direito à vida eterna. Então confie em Deus. Confie em Jesus. Confie no Senhor. Confie no Deus da tua salvação. Não faça como Israel, que confiou no ouro e na prata e deixou de confiar no Deus Todo-Poderoso, e tiveram que passar por 70 anos de cativeiro por falta de confiança em Deus. E por último, versículo 13, por que muitos caíram e muitos não confiaram? Versículo 13 diz assim: todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. O que Deus está falando? Deus está falando que quem confia em Deus tem o nome escrito no livro da vida. Mas quem não confia tem o nome escrito no pó. E nome escrito no pó significa vida de pecado. Certo? Por isso que Jesus, quando estava lá com aquela mulher em João capítulo 8, ele começou a escrever na terra. Significa que a vida dele só está aqui. Ainda não tem o nome escrito no livro da vida. Está aqui, irmãos. Jeremias capítulo 17, versículo 13. E ainda diz assim: terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Tem gente que deixa da fonte de água viva para cavar cisternas rotas, cisternas com água parada, cisternas que não alimentam, cisternas que não sustentam, cisternas que não trazem vida. Vamos confiar no Senhor, não vamos cometer apostasia. Nesses últimos dias vai ter uma grande apostasia, sim, porque Lucas capítulo 18, versículo 8 diz assim: porventura haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Jesus está falando que nos últimos dias muitas pessoas vão abandonar a igreja. Muitas pessoas vão abandonar o Evangelho. Muitas pessoas vão abandonar a palavra. Vão deixar de confiar em Deus porque vão confiar no homem. Mas nós vamos confiar em Deus. E vamos continuar confiando. Por quê? Porque nós conhecemos essa palavra. Quem conhece essa palavra nunca será enganado. Quem conhece essa palavra nunca ficará prostrado. Quem conhece essa palavra, irmãos, sabe que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu poderia ir muito mais além, explorar muito mais, explorar esse texto. Mas eu creio que você entendeu esta manhã aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu estou com um pouco de dificuldade de estar falando por causa da garganta, mas eu creio que Deus vai dar graça essa semana aí. E amanhã estarei um pouco melhor ainda e estaremos continuando transmitindo a palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã, orar pela sua casa, orar pela sua família, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Quem precisa de oração, coloquem por gentileza, irmãos. Vamos confiar em
Deus? Vamos confiar no Senhor? Deixo aí o exercício para você nesta manhã. Pega esse tema, por que devo confiar em Deus e o que acontece quando não confio? E leia Jeremias capítulo 17 e deixa Deus falar no seu coração. Amém? Irmão Adriano, vamos estar orando pela vida do irmão Adriano que está aqui nesta live. Ele está aqui com a irmã Cláudia, está escrito aqui Cláudia. Adriano, vamos estar orando por você. O irmão Adriano hoje vai passar por uma consulta. Ele precisa muito das nossas orações. Mais do que as nossas orações, ele precisa de uma ação de Deus em sua vida. Vamos orar também pela vida do Gabriel, filho do pastor Reinaldo, da irmã Carla, que estão aqui conosco. Irmão Adriano, descansa teu coração e vamos orar em Deus. Vamos buscar. Eu peço oração aí a todos aqueles que estão comigo nesta live, nesta manhã. Vamos estar orando. Amém? Irmã Solange Repiso, vamos orar sim pela irmã Silvia. Amém? Graças a Deus. Então deixa eu cumprimentar a irmã Solange, irmão Alcione, a irmã Cláudia, o irmão Adriano, o irmão Norton, bom dia, a irmã Sandra Antunes, a irmã Helena, Deus abençoe a irmã Helena, o irmão Wilson lá também, a irmã Angélia Desplanches, a minha mãe, Deus abençoe, a Sandra, também a Maura, a irmã Maura, o irmão Juliano, toda a família, irmão Jair, a Mauri, irmão Jair, Deus abençoe, Deus continue usando a sua vida, Deus lhe dê graça. A irmã Ana Ilka, amém, glória a Deus. O irmão Miguel Barleta, Deus abençoe. Vamos estar orando aqui sim pela filha, lá de São Paulo, e Felipe de Moema, Minas Gerais. Pode deixar. O nosso Deus é o Deus de perto, Deus de longe. É o Deus que alcança pessoas aonde estiver. Amém? Deixa eu ver aqui quem pediu oração. O Norte pediu oração pelo tio Eclair. Amém. Vamos orar. Vamos estar em oração, orando. Grande Deus e Pai. Senhor, nesta manhã nós te glorificamos, te exaltamos pelo teu poder e pela tua graça, pela tua grandeza, por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito. Pai, no nome de Jesus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Querido Deus, eu lhe peço nesta manhã graça, eu lhe peço cura nesta manhã, restauração, restaura vidas, restaura pessoas que estão aqui nesta palavra, restaura, meu Deus, a saúde dos teus filhos. Eu oro, Deus Santo, em especial por cada um que está nessa live, Pai. Deus, que o Senhor venha fazer um milagre hoje, Pai, em nome de Jesus. E a palavra é profética hoje, Senhor. Tu és o Deus da cura, amém. A tua palavra diz, cura-me, serei curado. Salva-me, serei salvo. Que assim aconteça, Senhor, em nome de Jesus. Grande Jeová, Santo, eu lhe peço cura nesta manhã. Eu lhe peço milagres nesta manhã. Eu lhe peço unção do teu Espírito, Pai, em vidas nesta manhã. Pai, esse homem chamado Eclair, esse homem chamado Felipe, esse homem, Senhor, meu Deus, chamado Adriano, Deus, essa mulher, Senhor Deus, que precisa de oração, o Eclair, Pai, todos aqueles que foram mencionados aqui, Senhor, o Adriano lá do nosso ministério, Pai, ajuda ele também, fortalece ele, cura ele, repreende todo o mal, repreende toda enfermidade e queima a enfermidade para a glória do teu nome. Senhor, tu tem todo o poder, faz, Pai, do seu jeito para que teu nome seja glorificado. Repreende o mal, Senhor, fortalece teu filho em nome de Jesus, repreende a enfermidade em nome de Jesus Cristo, cura para a glória do teu nome, restaura a saúde dos teus filhos, Senhor, fortalece a vida deles, ó Pai. Deus Santo, Deus de glória, Deus de poder, abençoa cada um, abençoa o Gabriel, fortalece o Gabriel, ajuda o Gabriel, trabalha na vida dele, Espírito Santo, é o que eu lhe peço, meu Deus,
Abençoa, Senhor, também a nossa casa, a nossa família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai. Guarda todos, Senhor. Livra do mal. Nos dá um bom dia. Coloca teus anjos ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo perigo. Senhor, abençoa que seja uma semana de vitória, uma semana de graça, de poder. É o que nós te pedimos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus pela palavra, graças a Deus pela oração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Eu louvo a Deus por esta manhã, eu louvo a Deus pela palavra, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, agora aí nas lives tem um novo recurso de estrela, certo? O que significa isso? Essa estrela aí, se você der um like aí, o Facebook ajuda, assim, questão de centavos, né? Financeiramente, essa live aqui e esse ministério, amém? Se de repente você sentir no teu coração, se Deus falar contigo, eu não estou falando nada aqui, irmãos. Quem me conhece há muitos anos sabe que não falo sobre isso de questão, até sou negligente nessa parte, mas não comento muito questão financeira. Mas se de repente você sentir no teu coração, amém? Deixa Deus te usar. Que Deus abençoe. Adriano Berger, Deus abençoe você, sua família, sua casa. Irmã Nailka, um abraço lá para o irmão Luiz. Eu vi que ele entrou ali, mas parece que já saiu. Mas Deus abençoe a todos. O Norton, sua família, irmã Solange, irmã Luana, todos vocês, a Carla, o Reinaldo, o Gabriel. Abençoe toda a família poderosamente. Amém, meus irmãos? Que vocês sejam tocados por Deus, abençoados. A irmã Helena também, o Wilson, toda a família poderosamente. Que tenhamos uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Amém? Bom dia a todos os irmãos.